Sejam muito bem-vindos. Antes de começar este direto, eu só queria falar-lhe de um plano de emagrecimento online, um plano que eu criei. É um plano onde pode perder peso de uma forma rápida e eficaz sem voltar a ganhar. Pode eliminar entre 5 e 8 quilos em apenas um mês e continuar a perder até conseguir atingir o seu objetivo. E pode escolher neste plano de emagrecimento entre comer várias vezes ao dia ou passar diretamente para uma fase de jejum intermitente, para um plano de jejum intermitente. É um plano 100% online, com aulas e informação em vídeo e PDF, e também umas aulas online em direto comigo, sobretudo para esclarecimento de dúvidas. É importante que neste plano de emagrecimento 100% online não terá de abdicar dos alimentos que mais gosta, inclusivamente do pão. Existirá o dia da asneira e nesse dia poderá comer o que quiser. Tem também receitas fáceis, receitas saborosas, explicação dos suplementos naturais que ajudam a emagrecer e muito mais. Todo o plano está pensado de uma forma muito fácil, inclusivamente criei um menu semanal para cada uma das fases com receitas. E no final de cada semana terá sempre uma refeição livre. Então, se tiver interesse em adquirir este plano, envie por favor uma mensagem privada que eu enviar-lhe-ei toda a informação. Então hoje vamos falar sobre síndrome do intestino irritável. O que fazer para melhorar, segundo uma abordagem holística, uma abordagem baseada na naturopatia. Para quem não me conhece, o meu nome é João Bravo, eu sou formado em naturopatia e osteopatia, com especialização em naturopatia integrativa, que basicamente é o tratamento das doenças e também do emagrecimento, recorrendo a terapias mais naturais, digamos assim. Eu frequentei também o curso de Ciências da Nutrição, mas o que sempre me apaixonou foi esta visão mais holística da saúde, ver o ser humano como um todo, tratar as doenças olhando não só para os sintomas, mas também para o ser humano como um todo e ver todas as variáveis que podem influenciar e que podem contribuir para mais rapidamente tratarmos as patologias. Vamos então falar hoje do síndrome do intestino irritável e vamos começar por perceber realmente o que é o síndrome do intestino irritável. Então, esta síndrome é uma condição que afeta o funcionamento normal do intestino e resulta em sintomas como dor abdominal, alterações também do trânsito intestinal, que pode ser obstipação, diarreia ou até uma alternância entre os dois, entre diarreia e prisão de ventre, também muitas vezes acompanhado de inchaço e desconforto, okay? Sobretudo desconforto abdominal. Existem, por outro lado, as doenças inflamatórias intestinais, como a colite ulcerativa e a doença de Crohn, que são caracterizadas por uma inflamação crónica no trato gastrointestinal. Nestas patologias existe uma grande prevalência de fatores genéticos, mas também fatores ambientais, mas também fatores imunitários, onde muitas vezes o sistema imunológico, o sistema imunitário ataca erradamente o revestimento do intestino, causando inflamação, danos nos tecidos e outros sintomas associados. Mas não pode haver confusão entre a síndrome do intestino irritável e as doenças inflamatórias intestinais. Embora hoje me vá focar no síndrome do intestino irritável, eu quero que saiba que todas estas patologias são suscetíveis. É possível melhorar quando fazemos alterações alimentares, alterações do estilo de vida, quando se melhora a parte psicológica, quando se melhora o sono, entre outras razões. E que muitas vezes são transversais no tratamento de várias patologias intestinais, obviamente, mas não só intestinais. Então, muitas vezes para tratarmos as doenças, para melhorarmos as doenças, até doenças bem complexas, temos que ir fazer alterações a vários níveis. Sistema nervoso, sono, exercício, alimentação, retirar uns alimentos, acrescentar outros. Alguns suplementos naturais também são importantes. Então, é isto que eu faço na consulta com os meus pacientes, perceber as causas, okay?
não só as físicas, mas também as causas emocionais, muitas vezes traumas, e a partir daí dar uma série de ferramentas que potenciam o tratamento das doenças, do que estamos a falar hoje, das patologias intestinais. Existem alguns sintomas-chave para diagnosticar a síndrome do intestino irritável. Em primeiro lugar, dor abdominal ou dor de barriga. Essa dor tem que ser no mínimo uma vez por semana e tem que estar presente no mínimo há 3 meses. Outro ponto muito importante é diarreia ou obstipação ou alternância entre obstipação e diarreia. Uns dias têm diarreia, outros dias têm obstipação. Geralmente, as senhoras sofrem mais de obstipação, enquanto os homens sofrem mais de diarreias. E estes dois sintomas costumam estar sempre presentes no síndrome do intestino irritável. Porém, podem existir ainda outros fatores, como gases, distensão abdominal, barriga inchada. Okay? Estes seriam os mais importantes. Quando eu falo do síndrome do intestino irritável, a primeira pergunta que me vem à cabeça é: será que nestas patologias só o intestino é que está irritado? Normalmente não. Normalmente as pessoas mais afetadas são as pessoas que têm problemas do sistema nervoso, como por exemplo ansiedade, stress, depressão, fadiga crónica. Então o stress e a depressão podem desencadear ou piorar muito os sintomas da síndrome do intestino irritável. Esta conexão entre o intestino e o cérebro é conhecida como eixo intestino-cérebro. E através do nervo vago existe uma comunicação entre o cérebro e o intestino. É muito importante perceber que quando está estressada, ou quando está estressado, ou ansioso, ou ansiosa, o cérebro envia sinais ao trato gastrointestinal e afetam a função intestinal. Levam a também alterações dos movimentos intestinais, aumenta a sensibilidade visceral e podem aumentar os processos inflamatórios, desencadeando então sintomas como dor abdominal, a diarreia, obstipação e inchaço, que basicamente são os sintomas transversais, sintomas comuns ao síndrome do cólon irritável. Por outro lado, quando temos estes sintomas gastrointestinais negativos, podem fazer com que haja um aumento do stress e da ansiedade, criando um ciclo de retroalimentação negativa, criando um ciclo vicioso, ou seja, mais stress gera mais sintomas gastrointestinais e quanto mais sintomas gastrointestinais, mais stress, mais ansiedade é gerada. Então o ponto de partida seria travar este ciclo. É absolutamente fundamental. Alguns estudos científicos sugerem que pessoas com síndrome do intestino irritável podem apresentar um desequilíbrio na microbiota intestinal. O que é isto? Muitas vezes há uma diminuição de certas bactérias intestinais que são benéficas e um aumento de outras que são prejudiciais. E essas alterações da flora intestinal podem afetar a função intestinal, a permeabilidade intestinal, a resposta inflamatória e contribuir também para que aumentem os sintomas do síndrome do intestino irritável. Perante isto, obviamente que surge uma questão: qual é o tratamento? O tratamento é multidisciplinar, eu diria. Ou seja, envolve várias coisas. Não há um medicamento só para tratar o síndrome do intestino irritável. Mas eu tenho que fazer uma ressalva, que é muito importante. Pessoas que têm mais de 40 anos e estes sintomas devem fazer uma colonoscopia. Porque podem não somente ter
simplesmente o síndrome do intestino irritável, mas uma doença inflamatória intestinal, como por exemplo uma colite ulcerativa ou doença de Crohn, ou ainda outra patologia mais grave, como por exemplo o cancro. Então vamos descartar à partida, com a colonoscopia, podem ser necessários outros exames, essa possibilidade. E para tratarmos esta patologia, o ponto número 1, diria eu, e como esta patologia está muito relacionada com o sistema nervoso, é necessário tratar o sistema nervoso. Eu utilizo várias técnicas de relaxamento, meditação, mas também utilizo plantas como, por exemplo, a Grifónia, num produto que eu utilizo muito, que se chama Easy Calm. Mas esta planta, a Grifónia, que existe neste produto, o Easy Calm, que é um produto que eu recomendo muito aos meus pacientes, porque além de ajudar a controlar o sistema nervoso, ajuda a dormir melhor e a controlar o apetite. Portanto, é muito utilizado, eu utilizo muito nos processos de emagrecimento, porque é fundamental para quem quer emagrecer, controlar o apetite. Existem também plantas como a valeriana, a passiflora, um aminoácido que é a L-teanina, que também são suplementos que ajudam, de facto, a reduzir a ansiedade e a controlar o sistema nervoso. Eu tenho verificado, e tenho que comentar convosco, que pacientes que tratam o síndrome do intestino irritável, mas não tratam o sistema nervoso, não conseguem os mesmos graus de eficácia que os que tratam o sistema nervoso. Então é fundamental acompanhar qualquer tratamento do síndrome do intestino irritável com o tratamento do sistema nervoso. E para isto também é fundamental o ponto que eu vou falar a seguir, que é praticar exercício físico. Porquê? Porque, sobretudo, praticar exercícios físicos aeróbicos, como bicicleta, corrida ou caminhada, ajudam muito porque ajudam a relaxar a musculatura lisa intestinal. Aumentam a circulação cerebral também e isso ajuda muito a controlar esta patologia. Sobretudo, exercícios aeróbicos. E muitas vezes perguntam, mas posso fazer ginásio e musculação? Também pode, mas não abdicar dos exercícios aeróbicos como caminhada, corrida, bicicleta, pádel, ténis. Todo esse tipo de exercícios são importantes. Outro ponto muito importante que eu falei atrás, que é o excesso de bactérias más no intestino, a desbiose. Então, pode ser importante a utilização de pré e probióticos para melhorar a microbiota intestinal. O intestino também é chamado de segundo cérebro. Então existe uma relação direta entre o intestino e o cérebro e vice-versa. Os probióticos o que é que são? São suplementos que contêm bactérias benéficas e essas bactérias podem ajudar a melhorar a composição da microbiota intestinal. Algumas cepas de probióticos demonstraram resultados promissores no alívio dos sintomas do síndrome do intestino irritável, como, por exemplo, aliviar a dor abdominal, aliviar os distúrbios intestinais. Mas pode ser insuficiente? Pode. Há outro ponto que eu vou focar a seguir que também é extremamente importante, que é a alimentação. E relativamente à alimentação é importante perceber que existem algumas fibras, as fibras que alimentam as tais bactérias intestinais, os chamados pré-bióticos, que não alimentam só as boas bactérias, alimentam também as bactérias más. Então, dentro destes probióticos, existem alguns que podem fazer inchar muito a barriga. Esses probióticos não são bem digeridos pelo organismo. Temos, por exemplo, a biomassa, a farinha de banana verde, que agora está muito na moda, a fécula de batata, o psyllium e outros alimentos ricos em fibras fermentáveis. Estes são os que mais causam distensão, inchaço ou irritação abdominal. Para mim, é claro que se deve utilizar fibras, mas para mim as fibras mais interessantes são as que podemos encontrar nas frutas, nas hortaliças, nas verduras e também nos frutos secos. Eu acho, por exemplo, interessantíssimo os espargos, a courgette, a cenoura, os espinafres,
a beterraba, o pepino, entre muitos outros. Acho estes mais interessantes porque este tipo de alimentos causam normalmente menos fermentação. Há pessoas que também têm alergia a estes alimentos. Outro tipo de alimentos que podem realmente causar problemas são o feijão, as lentilhas, a soja, as leguminosas no geral. Estes alimentos contêm hidratos de carbono complexos que podem ser difíceis de digerir, especialmente para pessoas com sensibilidade aos produtos fermentáveis, os chamados FODMAPs. Ainda dentro da alimentação, outro tipo de produto que pode dar problemas são os produtos lácteos. Algumas pessoas têm intolerância à lactose, à caseína. A lactose é o açúcar encontrado nos produtos lácteos, principalmente se os lacticínios forem de má qualidade, se forem enriquecidos com adoçantes. Normalmente o queijo fresco, o iogurte de qualidade e o requeijão magro não causam tantos problemas. Os produtos de má qualidade são homogeneizados, pasteurizados, ultraprocessados, pelo que se tornam o que eu chamo de alimentos mortos. Muitas vezes estes alimentos já são tão processados que perdem a maioria dos seus nutrientes. Outro grupo de alimentos, dieta e eliminação: o pão, a massa, as farinhas, os bolos e as bolachas. Todos estes alimentos têm alto teor de açúcar e também vão gerar fermentação, que resultará em inchaço abdominal e irritação do intestino. Algumas pessoas com síndrome do intestino irritável relatam que os seus sintomas são desencadeados ou até agravados quando consomem alimentos que contêm glúten. O glúten é uma proteína encontrada em grãos como, por exemplo, o trigo, o centeio, a cevada, a espelta e o camute. Então, no caso de síndrome do intestino irritável, também deve ser investigada a intolerância ao glúten. Aliás, todas as alergias ou intolerâncias alimentares devem ser observadas. É exatamente isso que eu faço nas consultas com os meus pacientes. Perguntam muitas vezes se há plantas que ajudam. Há imensas. Para além das que eu já falei para o sistema nervoso, como a grifónia, a valeriana, a passiflora, até o próprio, não é uma planta, mas o ômega 3, existe, por exemplo, a hortelã. A hortelã tem propriedades antiespasmódicas, ou seja, controlam os espasmos intestinais, o que pode ajudar a aliviar os sintomas de dor e desconforto associados à síndrome do intestino irritável. A camomila também. A camomila tem propriedades calmantes e pode ajudar a aliviar a dor abdominal e o desconforto. Okay? O chá de camomila pode ajudar muito a reduzir os sintomas. Uma questão com que eu me deparo muito: porque é que muita gente que está a ser tratada, sobretudo pela dita medicina convencional, não melhora com os tratamentos? Normalmente, quando o paciente não melhora com os tratamentos, tem a ver com, basicamente, 3 questões. A primeira é que muitas vezes são tratados os sintomas, mas não é tratada a origem do problema. Normalmente tratam-se os sintomas, como, por exemplo, os espasmos, a cólica, mas fica de parte o tratamento, por exemplo, ao sistema nervoso, ou mesmo o tratamento da desbiose, que é a tal falta de bactérias benéficas. Então, mascaram-se os sintomas, mas não se trata o problema de fundo. Okay? Este é um ponto. Outro ponto muito importante é que há sintomatologia muito semelhante à do síndrome do intestino irritável noutras doenças. Por exemplo, na endometriose intestinal, no fígado gordo, esteatose hepática, na insuficiência de enzima pancreática, na pancreatite crónica, na disbiose intestinal, nas úlceras gástricas, na diverticulose. Então é muito importante, se a pessoa sofrer desta doença, ter a certeza que é síndrome do intestino irritável e não nenhuma destas doenças que eu enumerei. Eu, na minha consulta, faço vários exames, como, por exemplo, a termografia clínica por infravermelhos, que dá para ver se existe inflamação.
Faz também eletrointersticial scan, consegue avaliar com bastante rigor a parte neurológica e ainda outras avaliações de parâmetros corporais. E mesmo assim, às vezes, é necessário fazer outro tipo de exames para obter um diagnóstico correto, análise sanguínea, colonoscopia ou ainda outros exames. Existe ainda outra questão que o paciente pode não melhorar, que tem a ver com a sobreposição de doenças. Pode ter síndrome do intestino irritável e outra doença. Por exemplo, pode ter síndrome do intestino irritável e ter alergia à lactose, disbiose, fígado gordo. Pode ter as duas ou três em simultâneo. Então, é necessário tratar também estas doenças. Não chega a tratar o síndrome do intestino irritável. Não chega a tapar os sintomas. Não chega a colocar um peso sobre a ferida. É preciso ir mais longe. Então, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Como sempre, peço que coloquem um gosto e partilhem para podermos ajudar o maior número de pessoas possível. Estou imensamente grato por terem estado aqui hoje. E abraços para todos. Vemo-nos muito em breve. Obrigado.